Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico, o Clique Jornal, aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDI-CT, que é capitaneada pelo matemático Acioli de Olivo, é mostrar, divulgar notícias de interesses da sociedade com a visão crítica a partir do olhar do entrevistado e de outros profissionais, como cientistas, advogados, médicos, artistas, sindicalistas e tantos outros, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do SINDI-CT. Quero registrar que o programa de hoje vai ser totalmente não um debate, mas muita informação com o professor pesquisador José Bezerra Pessoa Filho. Ele que é o nosso convidado, vai ficar 1 hora aqui contando com a sua participação, com a sua audiência também, para falar, dar um alerta a respeito da ciência e tecnologia aqui no Brasil. Até porque pesquisadores brasileiros, assim como ele, têm chamado a atenção para um desafio gigantesco que a ciência vem enfrentando. E qual é esse desafio? A falta de recursos, pois as dificuldades do setor são imensas de norte a sul do país e, apesar de tudo, desse grito dos pesquisadores brasileiros, a expectativa é de que esse clamor seja ouvido. Cientistas esperam que o governo se sensibilize com o clamor da ciência e da tecnologia, porque se não se sensibilizar, será o fim da ciência brasileira, dizem outros pesquisadores. Conosco, professor, pesquisador José Bezerra Pessoa Filho. Boa tarde, professor. Boa tarde e obrigado pelo convite de estar aqui. Que alegria recebê-lo aqui para poder soltar um pouco a voz a respeito da ciência e tecnologia, que é o principal de uma nação e está ficando em segundo plano. É mais ou menos isso, professor? Sim, nós hoje vivemos, né, no mundo da ciência e tecnologia, né, e sem a ciência e tecnologia não haverá um futuro brilhante para o nosso país, né? Então, assim, a tecnologia desde o final da Segunda Guerra Mundial, já começou na Segunda Guerra Mundial, ela sofreu uma evolução, assim, extraordinária, e hoje, por exemplo, cada um de nós, cada brasileiro aí tem o seu celular, o seu smartphone, e ele consegue se comunicar com o mundo inteiro. O que seria impossível há alguns anos atrás. Eu diria que se falássemos talvez há 30 anos, quando eu ainda estava na faculdade, você seria provavelmente taxado como louco, né? Que você teria um telefone à sua mão e com esse telefone você é um custo relativamente módico, né? Em termos de uso, em termos de pagamento aí de mensalidade, você teria acesso a qualquer pessoa do mundo inteiro. Eu posso falar hoje com a Austrália, neste momento, com a China, com o Japão, e mais do que isso eu consigo enxergar e ver a pessoa com quem eu estou me comunicando lá do outro lado. Exatamente, inclusive o rádio, que nesse momento só fala para o mundo inteiro. Perfeitamente. Agora, em relação ao avanço da ciência e da tecnologia, para nós que fomos crianças e tínhamos o acesso à televisão, os Jetsons, eles profetizaram esse futuro, professor? Na verdade, o homem imagina, né, essa evolução assim, desde que ele começou a pensar, né, desde que ele desceu das árvores lá cerca de 200 mil anos aí. E a gente, no que diz respeito especificamente ao espaço, né, pelo menos há 100 anos, se você olhar a obra do Júlio Verne, que foi um grande escritor francês, e ele é considerado o pai da ficção científica, e é preciso entender por que ficção científica, porque ficção, já existiam obras anteriores ao Júlio Verne que imaginavam viagens espaciais, viagens à Lua, né?
Mas o Júlio Verne não. O Júlio Verne, na sua época, e eu estou falando aqui de 1865, ele conseguiu escrever um livro chamado Da Terra à Lua, no qual ele estabelece uma série de parâmetros matemáticos que determinariam quanto tempo demoraria uma viagem daqui à Lua. Né? E se concretizou isso? 100 anos depois, em 1968, né, foi a primeira vez que o ser humano orbitou a Lua, né, de uma maneira até semelhante ao livro do Júlio Verne, porque, muito embora a ideia do Júlio Verne fosse colonizar a Lua, em 1865, o voo não logrou o êxito almejado. Então, eles acabaram retornando à Terra. Professor José Bezerra, podemos então perguntar, eram os deuses astronautas? Não, eu não definitivamente não acredito em discos voadores. Recentemente li um livro que foi uma tese de mestrado da Unicamp, cujo título é A Invenção dos Discos Voadores. Né? Os discos voadores surgiram no Brasil a partir de 1947 e foi até basicamente 1958, e tudo no contexto da Guerra Fria e também de um contexto dessa questão espacial, né? Porque fim da Segunda Guerra, a nossa civilização tomou conhecimento da maravilha da tecnologia, né? Só na Segunda Guerra Mundial foram produzidos quase 1 milhão de aeronaves, né? E isso é uma coisa assim extraordinária. Também durante a Segunda Guerra surgiram as primeiras ideias do computador, né? Com o objetivo de decifrar o código secreto dos alemães, o Enigma. Né? Então, quer dizer, o pós-guerra, além de ser um ambiente de otimismo diante de um novo tempo, um tempo de paz, ele também carrega consigo a questão da tecnologia que a Segunda Guerra, que o conflito, né, armado aí, possibilitou a nossa civilização. E desde então a nossa ideia é chegar ao espaço, e é curioso que hoje, né, se fala muito em viagem a Marte, e a viagem a Marte proposta hoje é uma viagem somente de ida, o que me faz lembrar Júlio Verne em 1865. Então, o que a gente pode estar fazendo troça hoje, achando que é impossível essa viagem a Marte, as pessoas devem ter feito do Júlio Verne em 1865 também. Olha, então, semelhantemente, a história se repete. Quase sempre. O Marte é o mais cobiçado pelo homem. Pela semelhança, agora, para se saber sobre a semelhança entre Marte e Terra, qual é a porcentagem de certeza disso, professor? Bom, eu acho, assim, primeiramente, né, que toda civilização ela precisa de utopia para viver, né? Uma civilização que não tem utopias é uma civilização fadada ao fracasso, né? Então, assim, o desejo, se você me pergunta se será possível uma viagem a Marte nos próximos 30 anos, se eu tiver que dizer sim ou não, eu direi não. Agora, se eu puder contribuir para que essa viagem se realize nos 30 anos, mesmo que eu perca a minha aposta, eu contribuo. Porque eu acho que quando você coloca objetivos dessa magnitude, dessa importância, você vai oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é a capacidade do intelecto humano. Agora, professor José Bezerra, eu quero até, inclusive, registrar aqui a presença da Laís Maria Rezende Malaco, que está aqui conosco, e ela está prestando uma atenção muito grande na sua fala. Como pegar essa informação e transformar ela em leitura diária para que a população possa também ter acesso a esse conteúdo, ter esse interesse da ciência e tecnologia? Eu acho que esse é um desafio, assim, nos dias de hoje, bastante complicado, né? Porque você vive a era aí das mídias sociais, onde o que prevalece é a superficialidade da informação. E esta é uma área tão complexa, a área espacial, a área de astronomia, que ela exige um estudo profundo, né? Você não pode se julgar conhecedor da área simplesmente porque você trabalhou nela 1 ano, 2 anos, ou porque leu 3 ou 4 manuais, entendeu? Assim, é uma área assim, de uma abrangência. Se você me pergunta, e nós completamos o ano passado 60 anos da era espacial, né, e é comum as pessoas perguntarem quais são os benefícios trazidos, né, por essa era espacial, e essa era espacial é uma consequência também da Segunda Guerra Mundial, né, e não é incomum eu ouvir colegas meus, né, profissionais que atuam na área, oferecerem como exemplo de benefício da área espacial o uso do velcro, o uso do teflon. Isso, na minha visão, é uma coisa assim, absurda, né? Ninguém projeta uma viagem à Lua que custa bilhões de dólares e mobiliza 400 mil pessoas para descobrir teflon e velcro,
né? E isso, de novo, é uma superficialidade para tratar um assunto que exige um conhecimento e uma profundidade maior. Não é brincadeira. Não é. E isso, apenas para completar, é o seguinte, o maior benefício, né, você já falou em Marte aqui também, o maior benefício da aeroespacial, e para mim sem conteste, foi a descoberta da Terra. Porque na medida em que a gente foi se afastando do nosso planeta, e nós hoje, o ano passado, nós completamos 40 anos das missões Voyager, que foram 2 espaçonaves que foram mandadas para as profundezas aí do universo. Uma delas já deixou o sistema solar, ou seja, já está sob a esfera de influência de uma estrela que não seja o Sol, né, o nosso Sol, a nossa estrela. Então, a maior descoberta da área espacial foi a Terra. E essa descoberta ela ocorreu basicamente em 1968, quando, pela primeira vez, seres humanos orbitaram a Lua, não alunizaram, não pousaram, mas eles orbitaram a Lua e regressaram à Terra. E da Lua eles conseguiram ver o nascer da Terra. Sensacional. E essa é uma imagem de grande impacto na nossa civilização, e desde então a gente tem olhado a Terra de uma maneira diferente, como um corpo, né, como mais um corpo que se encontra nesse sistema gigantesco formado por bilhões de estrelas. E curiosamente, né, desde então a gente já descobriu mais de 3.000 planetas fora do sistema solar, né? Isso é resultado de ciência, isso é resultado de estudo, isso é resultado de profundidade, não é nada superficial. Agora, professor, nesse caso, o senhor traz uma visão tão científica, professor José Bezerra. O senhor é um grande conhecedor do programa espacial também brasileiro e do programa espacial do mundo todo. Conte para a gente como é que surgiu o programa espacial brasileiro. Eu quero fazer essa ligação. O senhor fala da criação da Terra, que é interessantíssimo. Agora, note-se que para isso é preciso investimento sério de recursos na formação do cientista, na manutenção do cientista e na capacitação e do próprio material. De tudo isso que o senhor falou, é muito bonito. Agora, como investir isso? Qual é a seriedade do programa brasileiro e do programa mundial? Bom, o nosso programa, se você for falar de uma maneira bastante formal, ele teve início em 1961, né, quando o presidente Eugênio Quadros, no contexto de uma visita que fazia ao Brasil o Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a orbitar a Terra, ele veio ao Brasil em agosto. A Lua? A Terra. O Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano que em 1961 orbitou a Terra. A aeroespacial começou em 57, quando os soviéticos colocaram o Sputnik em órbita da Terra. E 4 anos depois, os soviéticos vieram com mais uma novidade, que foi de colocar um ser humano em órbita da Terra. E como o que estava em disputa era corações e mentes de todo mundo, os soviéticos usaram Yuri Gagarin como garoto propaganda. E Yuri Gagarin visitou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E nesse contexto, né, o Brasil não tinha uma ciência formada nessa época, mas o Brasil já tinha especialistas, porque em 61 o ITA já existia, o ITA de 1950, né, e o ITA é resultado exatamente daquilo que eu falei anteriormente, que é a utopia. Né? O primeiro cidadão a imaginar algo como o ITA foi o Santos Dumont. Né? O Santos Dumont, em 1932, ele escreveu um livro chamado O que eu vi e o que nós veremos, em que o Santos Dumont já imaginava que deveria ser criada uma escola de aeronáutica no Brasil, que nós não deveríamos mandar os nossos alunos para o exterior, e sim trazer professores do exterior para o Brasil, juntar nossos melhores alunos, fazê-los residir próximo às salas de aula, oferecer alimentação para eles. Ou seja, esse cidadão, Santos Dumont, né, que é considerado, ele é o patrono da aviação brasileira, considerado pela aeronáutica, foi o primeiro cara que imaginou isso. E coube ao nosso Júlio Verne, que foi na época, tenente-coronel Casimiro Montenegro Filho, em 1941, criar o ITA. Que Ou seja, em 1941, o tenente-coronel Montenegro foi aos Estados Unidos, isso no contexto, obviamente, da Segunda Guerra Mundial, em que a aviação, como eu já disse aqui, estava produzindo aviões em massa. Os aviões teve um grande efeito na Segunda Guerra Mundial, né? E o que ocorre é o seguinte: foi fundado então o ITA, e quando o Eugênio Quadros decidiu que o Brasil deveria ingressar na área espacial, porque era o assunto da época, qual era o melhor lugar para fazer isso no Brasil? Era a cidade de São José dos Campos. Que sensacional. Assim,
nasceu o nosso programa espacial, por isso que nós estamos aqui hoje. Bom, professor, nós vamos para um breve intervalo. O senhor pontuou duas questões importantíssimas para quem nos ouve nesse momento, que o lance não é olhar para o espaço, mas olhar para a Terra, que é o mais interessante, que foi através da Terra que se descobriu mais de 3.000 exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar. E essa do Santos Dumont. Agora, o grito dos pesquisadores, o senhor vê de Jânio Quadros lá, está muito longe da criação, até a criação do ITA também, mas hoje no Brasil o corte de quase metade das verbas em ciências aqui no Brasil compromete as pesquisas. O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações teve, para o senhor ter uma ideia, um corte de 44% no ano passado. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Perfeito. Já a gente volta mais uma vez com essa matéria interessantíssima, essa conversa aqui do pesquisador professor José Bezerra Pessoa Filho. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a web rádio aqui da Rádio CT, dirigida por um sindicato, ela dá ainda mais vigor ao sindicato, mais vigor novo à democracia, até porque é um sindicato de CT, de ciência e tecnologia. Dá muito mais vigor e nós fomos os primeiros. Aliás, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o CT foi o primeiro a criar uma web rádio para falar para fora, para falar ao mundo todo. E hoje o pesquisador José Bezerra Pessoa Filho é o nosso convidado, até porque ele conta a história dos pesquisadores brasileiros que têm chamado a atenção para um desafio gigantesco na ciência e tecnologia, que é exatamente a falta de recursos. Bom, professor, no bloco passado a gente falava sobre o corte de quase metade das verbas em ciências que compromete as pesquisas. Em 2017, foram cortados 44% dos recursos. Em 2018, o ano que nós estamos, os cientistas estão apelando ao Congresso para evitar um novo corte de 25% para este ano de 2018. O senhor, como pesquisador, o senhor, como entendedor, como é que vê essa matemática na ciência e tecnologia? Essa é uma matemática em que a gente está matando o nosso futuro, né, como país. Então, assim, nós vivemos hoje, né, um ambiente bastante conturbado. Por acaso, ontem eu vim ali do Jardim Aquários e passei no cruzamento ali da Avenida Rio Branco com a São João, e havia várias pessoas protestando, né, pedindo cadeia para o Lula e etc. E eu confesso que eu cheguei em casa um pouco assim deprimido, né? Eu também. Porque eu fiquei a imaginar, né, o que exatamente estava levando as pessoas às 8h30 da noite, chuviscando, a fazer aquele protesto. Se fosse, a temática fosse somos contra a corrupção, eu talvez estivesse com eles, fazendo esse protesto. Mas quando eles focam o problema numa única pessoa ou num único evento, eu acho que esse é um erro bastante grave, né? E eu confesso que eu cheguei a imaginar que eu estivesse talvez lá na Alemanha nazista, entendeu? Que eu já li um bocado, mas obviamente não vivi aquela época, e eu tento fazer essa paralelo. E não se trata aqui de defender, né, o que ele fez ou deixou de fazer, se o apartamento é dele ou não é apenas a maneira como é que nós nos comportamos do ponto de vista coletivo, né? A gente, aparentemente, no Brasil, nós temos uma dificuldade bastante grande na construção do coletivo. E essa é uma dificuldade histórica, ela não é uma dificuldade de hoje. Acho que a primeira vez que isso foi escrito por um padre que escreveu um livro sobre a história do Brasil em 1635. Poxa. Né? E ele dizia isso no livro, ele dizia, olha, eu nunca vi uma sociedade ou um país em que tivesse tanta dificuldade de trabalhar no coletivo. Aqui é sempre no individual. Então, o que significa isso e o que isso tem a ver com a sua pergunta? Tem a ver que nós estamos sempre pensando no curto prazo, como sociedade. E quando nós desejamos criticar os nossos políticos, os nossos governantes, nós nos esquecemos que, de uma maneira ou de outra, somos nós que os colocamos lá. A gente precisa ter essa responsabilidade, essa carga de responsabilidade. A gente não pode atribuir somente à outra parte a responsabilidade por aquilo que vai errado. As pessoas estão assim, não é problema meu. Então, mas é problema seu, né? Uhum. E é um problema que quem vai pagar a conta não é exatamente você nem eu, mas serão os nossos filhos e serão os nossos netos, porque essas contas estão chegando. Então, a gente precisa também sair um pouco dessa posição de vítima, né? A gente diz, não, o governo precisa dar mais recursos para a ciência e tecnologia, com que eu concordo. Mas vou só citar um exemplo. Nós, recentemente, né, o Estado brasileiro despendeu aí cerca de 3 bilhões de reais para colocar um satélite em órbita da Terra, e esse satélite é o SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica, que serve tanto às Forças Armadas quanto ao mundo civil, mas o grande mote utilizado para investir esse dinheiro foi que esse satélite forneceria acesso de internet banda larga a regiões distantes do Brasil. Mas nisso, me permita, professor, o ministro da Ciência e Tecnologia esteve aqui em São José dos Campos para o lançamento desse programa
fez um anúncio, até porque tem uma empresa, a Visiona, que está estacionada aqui em São José dos Campos, fez o anúncio e ficou tudo parado. Todo o investimento, que investimento é esse que politicamente foi do agrado de todo mundo, mas não teve a fase dele do comprometimento da realização do projeto. Então, e de novo, né, a ciência e tecnologia tem a ver com o futuro, né? Então, você teve uma ideia que não era ruim, né, oferecer internet banda larga a regiões distantes do Brasil. E para aqueles que estão nos ouvindo, né, porque o satélite? Boa parte da internet que nós fazemos uso, a maior parte dela aqui nas cidades, é por fibra ótica. Então você se comunica aqui, deixa o seu computador ao Japão inteiramente por fibra ótica. Existem cabos submarinos, né, espalhados pelo fundo do mar aí no planeta inteiro. Então é assim que essa informação é propagada, não é via satélite. Acontece que... Sensacional. Vamos repetir, professor, por favor. Então, a internet no Brasil, nós estamos via terrestre. Via terrestre e via debaixo d'água, né? Se você mandar via aquática, no caso. Aquática. Se você mandar aqui uma mensagem agora para alguém no Japão, essa mensagem vai sendo distribuída de nó em nó, inclusive por regiões terrestres, né? E também por diversos mares, né? É assim que funciona. E é bastante rápido, porque a fibra ótica tem a característica de propagar essa informação a velocidade próxima à velocidade da luz. Acontece que, se você se encontra numa região distante, por exemplo, na região amazônica, no Tocantins, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu tenho como ídolo, que é o Sebastião Salgado, é um fotógrafo brasileiro. Ele não é um fotógrafo, para mim ele é um escritor, né? Só que ele escreve história a partir de imagens, que são as imagens das suas fotos. Qual o nome? Sebastião Salgado. Então é um propulsor de imagens. Mas ele é um gênio, assim, ele é um gênio da espécie humana e, na minha opinião, é uma opinião obviamente particular, mas eu considero ele o maior brasileiro vivo, né? O Sebastião Salgado. Bom, e o Sebastião Salgado foi fazer um livro chamado Gênesis, e ele percorreu o continente africano em várias ocasiões, e numa delas ele tinha que ir para regiões bastante desertas. E como é que ele fazia uso da tecnologia via satélite? Não tem fibra ótica lá, você está no meio do nada. Então ele tinha um telefone via satélite, ou seja, um telefone que ele carregava no bolso dele ou na mochila, que conseguia enxergar um satélite em órbita da Terra, e com esse telefone ele se comunicava com a sua equipe que ficava em Paris, na França, que é onde ele reside. Poxa. Mas não era só isso, ele precisava dizer para essa turma onde é que ele se encontrava naquele dia, naquela hora. Para ele informar a posição, ele tinha um sistema GPS que dizia as coordenadas, latitude e longitude. Okay. E aí a sua equipe na França dizia o seguinte: você está no lugar certo ou você está indo na direção errada, porque não tem mapa. Que coisa. Então, quando você não tem conexão via terrestre ou via marítima, cabo submarino, você faz uso da tecnologia via satélite. Ela é mais cara, ela é menos eficiente, mas é a sua alternativa. Então, a proposta do SGDC no que concerne ao fornecimento de internet banda larga na região amazônica e outras regiões remotas do Brasil, ela é indiscutível. Ela é uma atividade importante, ela tem um efeito social para o país. Muito bom. Agora, o que você não pode, não deveria fazer é vender a proposta e não entregar o produto. Exatamente. Isso aí é um assunto para o PROCON. É o PROCON espacial, sim. É o PROCON espacial. Agora, a gente tocou nesse assunto do satélite brasileiro e tal, e que tipo de veículos lançadores de satélites o Brasil já produziu, professor? O senhor tem uma ideia desses veículos lançadores? Na realidade, né, estabelecido aí o Programa Espacial Brasileiro na década de 1960, 1961 para ser exato, ao final da década de 70 foi estabelecido a Missão Espacial Completa Brasileira. E essa Missão Espacial Completa Brasileira, ela incluía o desenvolvimento de um satélite, chamado SCD, Satélite de Coleta de Dados, de um veículo, que era o veículo lançador de satélites, e de um centro de lançamento, que era o centro de lançamento de Alcântara, né? Então, assim, havia um plano a ser executado. Esse plano, em função de vários fatores, que nós podemos depois abordar apropriadamente, esse plano não se concretizou, né? Hoje,
nós tínhamos um plano, essa missão, e hoje o que nós temos no Brasil é um conjunto de atividades espaciais. E não há muita conectividade entre elas. Quer dizer, não há recursos aplicados em cima? Eu acho, de novo, né, eu não gosto muito dessa posição de vítima, né, de que você não me dá os recursos e por isso eu não faço. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa de um plano. Assim, o que é que nós queremos, por que é que nós queremos, a sociedade está interessada em pagar isso, né? Tem uma fala, tão logo os russos, soviéticos, colocaram o Yuri Gagarin em órbita da Terra, o John Kennedy era o presidente americano. Ele tinha assumido naquele ano, em janeiro daquele ano. Então, em maio, 5 meses depois, ele faz um discurso na Câmara dos Deputados em que ele diz o seguinte: nós vamos à Lua e vamos voltar. Né? Que sensacional. Só que essa é a parte conhecida do discurso. A parte menos conhecida, mas que está no discurso dele, está disponível no YouTube, é o seguinte: se for para começar e diante das dificuldades, das adversidades, dos custos e das falhas, se nós formos desistir, é melhor que a gente nem comece. Que coisa. Então a gente deveria ter um pouco dessa visão, ou seja, nós estamos interessados nisso, quanto isso vai custar? Quais são os riscos? De onde virá o dinheiro? Quem paga a conta? Como paga a conta? Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, professor, eu gostaria que o senhor pudesse analisar o Brasil na ciência e tecnologia em comparação aos outros países. Como é que nós estamos? Qual é a posição do Brasil em relação ao país mais próximo? A gente pode falar sobre isso? Sim. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor pesquisador José Bezerra Pessoa Filho. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com uma conversa com o professor pesquisador José Bezerra Pessoa Filho. E aqui nos nossos estúdios também a Laís Maria Rezende Malaco, ela que também aqui do CT está acompanhando ao lado da jornalista a Fernanda Soares sobre essa história interessante da ciência e da tecnologia brasileira. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo CT, é a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. E é por isso que hoje essa entrevista muito proveitosa com o professor José Bezerra Pessoa Filho. Professor, no bloco anterior eu lancei aí a pergunta para esse bloco sobre a comparação com os outros países, como é que o Brasil se situa. Mas antes, um assunto inacabado foi sobre que tipo de veículos lançadores de satélites o Brasil já produziu. A gente pode fazer um preâmbulo desses dois assuntos, professor? Sim, todos os programas espaciais eles são posteriores à Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil em 61 e a maior parte dos países nessa época, como a Índia, por exemplo, que é um país parecido com o Brasil. O que ocorre é o seguinte: o único veículo lançador que o Brasil de fato produziu chama-se o veículo lançador de satélite, que é o VLS, que ele teve origem conceitualmente ao final da década de 70, né, 1979, e do ponto de vista prático ele foi iniciado na primeira metade da década de 1980. Bom, o problema então, se a gente olhar em retrospectiva aí todo a MEC-B, ela foi excepcionalmente bem concebida. O VLS. O VLS, o SCD, o Centro de Lançamento de Alcântara, parece até que a gente está falando de outro país. Isso. Porque foi tudo muito bem concebido, tudo muito bem pensado por aqueles civis e militares que naquela época imaginaram que o Brasil deveria ter o seu próprio veículo lançador, o seu próprio satélite e um centro de lançamento capaz, porque já existia um centro de lançamento anteriormente, que era o CLBI, mas ele não mais comportava o lançamento de um foguete do porte do VLS, razão pela qual foi criado um novo centro de lançamento. Aí você pode me perguntar, e o que deu errado? Exatamente, essa é a pergunta. Bom, eu sou dessa geração, né? Eu sou da geração VLS. E, obviamente, que eu vivi todas as alegrias e sabores e tristezas, né? E choramos quando houve o acidente em 2003, né? Que nós perdemos 21 dos nossos colegas, e não foi muito fácil, né? Passar por aquela fase, mas a gente precisa olhar o seguinte: o que deu errado e o porquê que deu errado. Se você olhar a história do Brasil, a maior parte das organizações brasileiras que nós conhecemos, e eu estou dizendo a maior parte para não ser muito enfático e dizer todas, todas elas tiveram origem no pós-Segunda Guerra Mundial. Se você olhar Embrapa, se você olhar o INPE, CTA, IAE, boa parte das universidades, Petrobras. Então o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil civilizado, ele é pós-Segunda Guerra Mundial. E era uma época em que o cenário externo era favorável. O mundo ainda não estava globalizado, e eu tenho um dado aqui que simplesmente diz que entre a década de 60 e década de 80, a nossa renda per capita mais do que duplicou. Tá? Que coisa. Então, assim, nós somos produtos dessa época. Os recursos existiam, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é um fenômeno mundial. O mundo começou a entrar em crise, estamos em crise até hoje, a partir da crise do petróleo em 1973. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a crise do petróleo, o mundo bombou, não foi só o Brasil.
Não foi só o Brasil do regime militar que bombou, foi o mundo inteiro. Havia recursos, havia o desejo de fazer, eu acho que havia ideal, acho que havia utopia, né? Só que, a partir do momento que o VLS mais precisava de recursos, o que ocorreu? Nós entramos em crise. Então, a década de 80 e a década de 90, praticamente não houve alteração no nosso PIB per capita. Bom, o VLS completa, esse é a maior tragédia do Programa Espacial Brasileiro. Agora, no mês de agosto, vai completar 15 anos. Né? Foi em agosto de 2013. Foram 21 vidas. Esse potencial científico jamais será recuperado. O senhor vê assim? Olha, a gente tem uma certa tendência, né? Eu acho que isso é humano até, a gente se acha insubstituível. Né? Eu me considero insubstituível para os meus filhos. Né? É a única relação que eu tenho que eu seria insubstituível para os meus filhos. Quer dizer, né? É olhar para frente. Então. Eu não posso ser... Não, eu acho que as famílias dessas vítimas, elas tiveram uma perda que não dá para você expressar isso, entendeu? Em palavras. Assim, isso é uma perda definitiva. Elas perderam os seus pais, entendeu? Essas eram crianças, pais, adolescentes, filhos. Maridos, filhos e amigos, entendeu? Então é o seguinte, isso é um fato. É irrecuperável. Isso é irrecuperável, né? Mas a gente não pode viver assim, dessa questão. E é importante entender o seguinte, o acidente em si já é consequência, a gente tende no Brasil muito a fulanizar os problemas. A gente tem que achar o culpado. Né? E, na verdade, é o seguinte, se você olhar no contexto dos orçamentos, das crises econômicas, durante essa época, entre 80 e 2000, o Muro de Berlim caiu, algo que as pessoas imaginavam que duraria para sempre, né? A grandiosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi para o vinagre também. Né? Então, assim, o mundo sofreu uma transformação enorme, aí veio a globalização. E, obviamente, nesse mundo globalizado, ele é um jogo de gente grande, né? De gente muito sabida, de gente que está sempre olhando para o futuro e não para o presente, né? E foi aí que a gente, de fato, se perdeu, não simplesmente no que diz respeito ao programa espacial. Eu acho que a gente se perdeu em relação a tudo. Todas essas organizações que eu citei anteriormente, né, como Petrobras, Embrapa, CTA e as universidades, no Brasil inteiro elas estão em crise. E a crise é muito grave, agora, é muito séria. Professor José Bezerra, essa crise na instituição de ciência e tecnologia seria pela ingerência política nos setores dos indicados? Como o senhor vê essa situação? Não, de forma alguma. Eu acho que quando se fala na área da ciência e tecnologia, o mundo político ele não tem esse poder porque ele não entende muito bem aquilo que a gente fala. Né? E eu acho que a gente tem que repartir um pouco essa responsabilidade do cenário externo, ou seja, o cenário externo mudou e, portanto, o Brasil mudou. Tem o componente político, né? Nossas políticas são sempre políticas de curto prazo, né? Mas a gente tem que reconhecer também a nossa participação, né? Como classe, como instituto de pesquisa, que a gente também foi se acomodando a situações que não valiam mais. Ou seja, a gente precisa romper alguns paradigmas. Então, por exemplo, hoje nós fazemos satélite de 2 toneladas quando o mundo faz satélite de 5 quilos. Né? Mas por que isso acontece? Assim, a gente precisa compreender antes de a gente criticar. Acontece o seguinte, o nosso tempo de desenvolvimento ele é muito grande. No mundo globalizado, tudo é de um tempo muito curto. Então, há uma incompatibilidade entre nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, a maneira como nós funcionamos e a maneira como o mundo civilizado que nós tentamos copiar funciona. Então, um descompasso enorme. Né? E essa globalização, ela não resta nenhuma dúvida, ela nos fragilizou. Professor, o senhor citou aí o padre, até dizendo aí da criação do coletivo, que a gente deve se cotizar mais. No Brasil, a questão do VLS, até hoje, fica essa ferida, fica as pessoas falando sobre esse acidente, inclusive que fizeram o acionamento antes e tal. No ano seguinte, de 2013, eu me lembro que um foguete da NASA, o senhor deve conhecer sobre esse assunto, parece que no estado da Virgínia, ele também explodiu e ninguém falou nada.
Qual é essa diferença de pessoas que hoje perpetuam a questão do VLS no Brasil e ninguém sabe, nem se lembra da questão da NASA nos Estados Unidos? Os eventos ocorreram no mesmo ano, foram em 2003. O ônibus espacial o ônibus espacial americano ele desintegrou-se na reentrada atmosférica em fevereiro de 2003. O acidente com o VLS aconteceu em agosto de 2003. Né? Então, assim, o ano foi o mesmo. Eu não concordo exatamente com a sua afirmação de que não houve um impacto lá. O impacto lá foi tão grande que eles encerraram o programa do ônibus espacial. Ou seja, ele foi paralisado por cerca de 2 anos, mas eles precisavam continuar, porque eles estavam construindo a Estação Espacial Internacional, então eles precisavam do ônibus espacial para transportar parte da estação que estava sendo montada como um Lego no espaço. Então eles retomaram o ônibus espacial, mas em 2011 eles interromperam, concluíram a ISS e interromperam o ônibus espacial. No caso brasileiro, tudo tem uma certa dimensão, eu diria que quase que mítica, né? Há pessoas que acreditam que houve sabotagem, há pessoas que acreditam que foi interferência estrangeira. Eu, como não acredito em teoria de conspiração, eu atribuo que foi um acidente ocasionado por falhas nossas também, e por contexto externo. Ou seja, você tinha poucos recursos, você tentava fazer a coisa da melhor maneira que você podia. Né? Mas a gente tem que olhar de uma maneira mais ampla. Agora, obviamente, as consequências foram diferentes lá e cá. Lá os americanos continuam gastando 19 bilhões de dólares por ano no seu programa espacial. E aqui? Aqui nós estamos gastando hoje menos de 100 milhões de dólares. Nós vamos para um breve intervalo com essa informação, professor José Bezerra Pessoa Filho, e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco de hoje, e tanta coisa ainda tem que se discutir sobre e falar sobre ciência e tecnologia. A gente volta, tem várias perguntas, a gente faz o encerramento no próximo bloco. Pode ser assim? Perfeito. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira.
é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails, podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, uma conversa sobre ciência e tecnologia com o pesquisador e professor José Bezerra Pessoa Filho, nos dando uma aula de entendimento de ciência e tecnologia. Agora, o grande assunto é o corte, professor, no orçamento da ciência e tecnologia, por exemplo, no INPE aqui em São José dos Campos. Esse corte de ciência ameaça satélites, ameaça monitoramento da Amazônia, porque o orçamento real do Instituto, ele encolheu quase 70%. A pergunta que eu tinha feito é como é que está o Brasil em comparação aos outros países, como é que estamos e qual a perspectiva que os cientistas têm de futuro aqui no Brasil. Bom, vamos nos ater aqui à área espacial, né? Mas essa redução aí de orçamento, ela é danosa, né? E como eu já afirmei aqui, ela compromete o futuro, né? Na verdade, nós estamos vendendo o nosso futuro. Essa é uma sentença assim, que resume aquilo que eu acho. Nós estamos vendendo o nosso futuro. O corte orçamentário do INPE também foi aplicado ao lado militar, né? Ao lado do Instituto de Aeronáutica e Espaço, né? E isso causa danos enormes, porque você desmobiliza equipes que estavam trabalhando naquela atividade e quando elas se dão conta de que aquilo só tinha importância para elas e não para o Estado para o qual elas trabalham, isso causa uma decepção profunda nessas pessoas. E isso não há como se comprar no mercado, isso é apenas uma reação das pessoas natural ao constatarem que aquilo que elas estavam fazendo não é tão importante quanto elas imaginavam. A baixa estima geral. Essa é uma questão. Em relação ao Brasil, né, eu mesmo já usei aqui os americanos como referência, mas os americanos, obviamente, não são referência na área espacial, porque os americanos, exagerando um pouco aqui, eles são os donos do espaço, né? Cerca de metade dos satélites em órbita da Terra são satélites americanos, né? E os americanos têm o espaço como uma questão vital na sua questão de defesa, na sua questão militar. E o dado que a gente costuma esquecer com grande frequência quando a gente discute a questão espacial é que os únicos países do planeta que conseguiram o acesso ao espaço de uma maneira autônoma, ou seja, por meios próprios, são os países que detêm a tecnologia nuclear. Ou seja, isso significa dizer que esses países optaram por esse caminho com finalidades estratégicas, ou seja, de defesa, de persuasão, de imposição no mundo real. Então, a gente não pode perder isso de vista, porque, de novo, a gente sempre corre o risco de fulanizar a discussão da área espacial. A área espacial no Brasil, ela começou com essa visão estratégica, com os militares, mas a partir de determinada época, que coincidiu com essa mudança do cenário externo, aí, da queda do Muro de Berlim, etc., esse programa espacial ele caiu na agenda governamental e chegou ao estado em que a gente se encontra hoje. Então, professor, numa porcentagem, numa escala aí, quanto % do espaço é dos americanos? 45%, ou seja, nós temos cerca de 1.750 satélites em órbita, eles têm 800. Né? Depois, o segundo colocado, para você ter uma ideia, são os chineses, que têm 200.
e em terceiro colocado os russos, que tem 150. 150. Daí o resto é resto. O resto é um clube à parte, né? Quer dizer, mas esses são aquilo que você pode chamar os donos do espaço. Bom, hoje nós temos 1.750, se você quiser arredondar. Mais ou menos por aí. Isso. Agora, em comparação com os outros países, como é que é a posição do Brasil? Não, nós não podemos, assim, nós não pertencemos àquilo que você poderia chamar de clube espacial. O clube espacial são aqueles países que têm acesso autônomo ao espaço, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, o Japão, Israel, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Irã. Essa é a turma. Inclusive com a ciência nuclear. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Não há exceção à regra. Ou seja, todos os países que dominaram, e eu esqueci de mencionar o grupo europeu, né? A Europa tem a Agência Espacial Europeia e eles também dominam essa tecnologia, e especificamente a França e o Reino Unido, eles possuem mísseis balísticos, né? E dotados de ogivas nucleares. Bom, tocando na questão da França, vou fazer duas anotações aqui. A França, ela lançou uma espaçonave, a Rosetta, ela viajou 10 anos e caiu exatamente no local. Isso é seriedade da ciência daquele país? Eu coloco que isso é simplesmente ciência. Né? Simplesmente ciência. Ou seja, você estuda aquele assunto, você imagina as dificuldades que você pode enfrentar numa viagem tão longa, né? E você coloca aquilo para funcionar. De novo, é uma utopia, né? Se você imaginar que você vai mandar uma espaçonave, por exemplo, para Plutão ou para fora do Sistema Solar, por exemplo, a Voyager, que foi lançada em 1977, que está fora do Sistema Solar, ela carrega uma placa com informações sobre o nosso planeta. E o objetivo dessa placa é o seguinte: se eventualmente ela for encontrada por uma civilização inteligente, essa civilização inteligente poderá nos achar aqui. E, obviamente, isso é ciência, né? As pessoas podem, muitas vezes, até ridicularizar e achar isso engraçado, mas isso foi feito com recurso do contribuinte americano. E lá eles são bastante rigorosos quanto a isso. Então, assim, isso é ciência, a gente precisa acreditar na ciência. Né? A ciência está aí para resolver boa parte dos nossos problemas. Eu não acredito que a ciência crie problemas, ela resolve problemas. Agora, teve recentemente um relatório americano de ciência e tecnologia que dizia que a China ela estava se transformando numa superpotência científica. Isso é poder? Isso é capital, professor? Em relação à China, veja, o maior desafio da nossa civilização, né, a maior descoberta da área espacial foi a Terra, como eu já afirmei. Acontece que a gente também descobriu que esse nosso planeta está em sério risco, né? E existem vários riscos, né? Mas um deles somos nós, os habitantes do planeta Terra. E isso tem a ver com o nosso modelo de desenvolvimento econômico, né, que é baseado no consumo insano dos recursos naturais. E o quadro hoje é o seguinte: enquanto os americanos, né, que são a maior potência econômica e militar do planeta, estão discutindo se o aquecimento global é verdade ou não, o governo chinês, que é uma ditadura, né, ele já se deu conta de que esse é um problema. E a grande probabilidade é que naquilo que diz respeito ao futuro do planeta, em termos de aquecimento global, os chineses vão ultrapassar os americanos, porque eles já não estão mais discutindo isso, até porque lá não há discussão. Lá, quando o Estado decide, é executado. Nos americanos, eles ainda estão discutindo se o aquecimento existe ou não existe, né? E aí, com isso, eles estão perdendo uma grande oportunidade de se posicionarem lá na frente para esse novo mercado, que é o mercado de salvar o meio ambiente e salvar a nós mesmos. Bom, professor José Bezerra, para a gente estar finalizando aqui e para falar para o ouvinte que ouve a Rádio CT, o Clique Jornal, o ouvinte que não é da área de ciência e tecnologia, para ele entender, gostaria que o senhor pudesse explicar por que é importante um país investir em pesquisa e nessa pesquisa científica. Por que é importante? Isso é bastante simples assim de explicar, né? Se você imaginar, por exemplo, o Brasil hoje ele produz uma grande quantidade de commodities,
No Brasil hoje há uma vaca para cada habitante do Brasil, são mais de 220 milhões de cabeças de gado e são produzidos mais de 220 milhões de toneladas de grãos. Tá? Então essa é a riqueza do Brasil. Bom, acontece que 1 quilo de qualquer um desses produtos custa da ordem de R$1. O computador que você está utilizando, o microfone que eu estou utilizando, faça a conversão. Quantos quilos ou quantas toneladas de grãos eu preciso para adquirir um desses produtos que nós não somos capazes de produzir de maneira autônoma. Nós importamos tudo. O meu celular é importado. Quer dizer, quantas tem que mandar minério para lá, mandar... Minério, soja e carne para a gente receber esses produtos. Então a importância disso está exatamente na nossa balança de pagamentos. E por quê? Esses produtos manufaturados, eles dão emprego para quem? Dão emprego para os outros países, não para nós. E nós, que somos um país ainda jovem, nós precisamos sim criar empregos para as futuras gerações, porque o nível de desemprego que nós temos e aquilo que se chama de geração neném, de uma maneira até pejorativa, tudo isso é consequência dessa falta de desenvolvimento na área de ciência e tecnologia do nosso país. Quer dizer, chega de ficar só na imaginação, tem que agir. Perfeitamente. Professor, onde encontrar o professor e pesquisador José Bezerra Pessoa Filho, Facebook, Instagram, qual o nome que está lá? Eu imagino que muita gente vai querer. Eu não tenho, assim, eu tenho rede social, mas eu sou pouco ativo nelas, né? E uma das razões é porque eu acho que o padrão de discussão nessas redes, eles são bastante frios. Assim, são muito rasteiros, entendeu? E aí você não pode gastar o pouco tempo que você tem e dedicar isso aí, né? Eu posso ser encontrado, se você entrar com o meu nome completo aí na internet, você vai achar o meu e-mail de contato, né? E você pode entrar em contato comigo, e eu acho que na próxima edição do Jornal do SINDICT vai ter uma matéria escrita lá, e eu imagino que lá também tem o meu e-mail de contato. Muito bem. Professor, muito obrigado, professor José Bezerra Pessoa Filho, muito obrigado pela sua companhia, pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? E espero poder voltar aqui outras vezes. Muito obrigado. Lembrando ao ouvinte, aqui o ouvinte internauta, que na próxima edição do Jornal do SINDICT trará, como ele disse, um artigo do professor José Bezerra, e você pode requerer o seu aqui no sindicato ou no seu departamento também. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos foi da jornalista Fernanda Soares. O diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência, a amizade, a presença da Laís aqui, que é diretora do SINDICT, e um abraço a todos e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.